O nariz entupido é uma queixa comum e pode ser sintoma de algumas doenças. Além de impactar na qualidade de vida, impedindo a pessoa fazer um exercício físico, às vezes como deveria, acaba que o paciente também pode ter transtornos de sono associados a isso. E fora essa questão, acaba que tem outros problemas que vêm junto com a obstrução nasal. As crises recorrentes de rinocinusite, sintomas no ouvido podem estar associados, sintomas na região da faringe, da garganta. E aí esses pacientes sofrem muito nessa época. Então, a obstrução nasal é o início dos problemas. E quando ela se mantém, vira um problema que acaba levando o paciente a tomar medidas que não são muito indicadas. Nessa época do ano, aumenta e muito a procura pelos descongestionantes nasais nas farmácias. Aumenta, sim, em torno de 30% a procura por esse tipo de produto, justamente para aliviar a secreção, para desobstruir as vias aéreas, fluidificar o muco, fazer uma limpeza nasal e principalmente por pessoas que já têm crises de rinite, de sinusite, né? Pessoas de idade, às vezes crianças também, recém-nascidos, que têm uma sensibilidade maior nas vias aéreas superiores, fazem uso desse tipo de produto. Essas gotinhas garantem o alívio imediato para quem sofre com o nariz entupido. O problema é que o hábito pode se tornar um vício e cada vez são necessárias doses maiores para amenizar o desconforto. No início era uma pequena quantidade, uma gotinha, mas com o decorrer dos anos comecei a passar a usar diariamente, umas 3 vezes ao dia, e à noite, sempre que acordo, à noite, madrugada, eu ainda pingo no nariz. Considero uma viciada, pois são já 20 anos uso frequente. Ele não acaba, porque eu compro 5 de uma vez. Então, quando eu vejo que já está no quarto vidrinho, eu já começo a comprar outra remessa do Neossoro. Quando eu vejo que meus filhos estão, às vezes, com o nariz congestionado, eu sempre ofereço o Neossoro para estar ajudando, porque me alivia ali naquele momento. Porém, sei que não é uma coisa saudável para a saúde. A Rose tem razão. O uso prolongado pode trazer consequências sérias, de problemas cardiológicos até indicações cirúrgicas. Ele pode aumentar a pressão arterial, ele pode dar uma taquicardia, aumentar os batimentos cardíacos do paciente. Em pacientes que têm aumento da pressão ocular, a gente pode ter um aumento maior dessa pressão ocular, uma piora desse quadro. Esses medicamentos, muitas vezes, causam uma rinite tão importante, tão significativa, que as carnes do nariz, que a gente chama de cornetas inferiores, eles ficam aumentados ao ponto de necessitar de realmente reduzir cirurgicamente essas carnes, né? A Design de Interiores está disposta a abandonar o vício em descongestionante e até criou uma estratégia. Comecei a misturar agora Neossoro com soro fisiológico, inclusive uma dica de um primo meu. Vou conseguir. Provavelmente eu vou conseguir ficar só com o soro fisiológico. Mas, Rose, se não der certo e quiser ficar livre de vez, o melhor mesmo é procurar um especialista. Às vezes ela tem uma condição que, tirando o medicamento, ela não vai ter paz, né? E tem outras formas mais confortáveis de tirar. A gente pode substituir esse medicamento por outro que seja mais seguro e que melhore esse nariz mais rapidamente. Eu fico muito feliz quando um paciente opta por tentar suspender por conta própria, já é um passo. Mas, pelo perigo dele ficar frustrado e acabar desistindo do processo, eu acho que seria mais indicado ele procurar um médico para saber como sair dessa situação de forma confortável, sabe? Para não correr o risco de voltar atrás na decisão. A médica explica que a limpeza nasal é essencial, desde que usada com a solução correta. A gente tem uma recomendação sólida na Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, que é de fazer habitualmente a lavagem nasal. Até com essa realidade da pandemia, né, infecção pelo SARS-CoV-2, né, essa questão do Covid, a gente tem orientado para, inclusive, prevenir doenças. Quando eu falo lavagem nasal, a gente fala de soluções salinas, que se você ver direitinho no remédio, embaixo está escrito cloreto de sódio, com diferentes concentrações. Isso vai depender de cada paciente, mas o mais comum é o soro fisiológico, né, na concentração de 0,9%. Esse pode? Pode, super indicado. Deve. Pode e deve. Isso que a gente está falando ultimamente. Que a gente tem que fazer a lavagem nasal diária, pelo menos 2 vezes ao dia, com um volume legal. A gente tem orientado muito a usar 20 ml em cada narina para os pacientes.